CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda o sistema ESG no setor de saúde privada do Brasil. Eu converso com Jeane Tsutsui, que é presidente do Grupo Fleury. O Grupo Fleury é uma empresa de saúde brasileira fundada em 1926, é isso mesmo, tem 95 anos, cuja principal atividade é a prestação de serviços médicos e medicina diagnóstica. É a segunda maior empresa da área no Brasil. Jeane, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? Um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos e a todas que nos ouvem. Muito bom a gente estar aqui falando sobre sustentabilidade, sobre um setor tão importante como a saúde. Muito obrigada. Jeane, o setor de saúde privada brasileira movimenta anualmente cerca de 200 bilhões de reais. E a gente tem observado ultimamente muitas fusões, aquisições e transações de mercado de capitais que estão alavancando ainda mais o setor, né? Um verdadeiro boom de negócios, movido por toda essa expectativa em razão da pandemia e também pelo envelhecimento da população. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama de como está a performance da saúde privada hoje no país, especialmente nesse período de pandemia. Rosana, é um tema realmente muito relevante. O primeiro ponto que eu queria enfatizar é que a questão da importância da saúde. Eu acho que a pandemia agora, ela acentuou este olhar para a saúde como não só como um setor privado, mas como um setor geral de grande importância para as pessoas. As pessoas realmente percebem hoje o valor da saúde em suas vidas, em sua qualidade de vida. Um aspecto que você trouxe e que é real, que o setor de saúde privado hoje ele tem crescido com várias movimentações de mercado e a gente vê que tem muitas oportunidades. Por exemplo, Rosana, hoje somente 25% da população brasileira tem acesso à saúde suplementar ao setor privado. 75% da nossa população não tem acesso. Então, a gente ainda tem um sistema de saúde bastante fragmentado. Aqui eu quero enfatizar a importância do SUS para a população, mas também a gente ter um sistema de saúde privado que complemente e que dê muito apoio à população. Outro aspecto importante é a gente falar que esta fragmentação do setor, ao longo do tempo, a gente tem trabalhado muito com a jornada do paciente para fazer maior integração e, principalmente, para ter uma medicina mais preventiva, para que as pessoas cuidem da sua saúde. E você trouxe um aspecto muito relevante, que é o envelhecimento populacional, que acaba gerando uma maior demanda por serviços de saúde. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados, principalmente quando a gente pensa na sustentabilidade do setor de saúde, que é um tema que preocupa a todos. Você menciona a questão da fragmentação do setor. A gente sabe que com as medidas de isolamento social por causa da pandemia, houve menos demanda por exames, consultas, por cirurgias não essenciais no setor privado. E isso gerou, né, consequentemente, uma queda nas despesas das operadoras e um aumento dos lucros. Isso se deu apenas com relação às operadoras ou os hospitais em geral também passaram por isso? Rosana, esse é um problema complexo que nós vivemos. Claro que nunca ninguém havia enfrentado uma pandemia com esta proporção. Neste momento de pandemia, houve sim uma procura de toda a população e uma necessidade de você adequar todo o sistema de saúde para fazer o atendimento aos pacientes com Covid-19. E esta é uma preocupação, porque é muito importante que este cuidado contínuo à saúde ele seja preservado. O que nós vivenciamos o ano passado foi uma oscilação muito grande no volume para os exames mais preventivos, os exames de acompanhamento de muitas doenças, e isso acabou impactando em alguns setores, também uma redução da sinistralidade de algumas operadoras, porque todo o olhar, todo o cuidado se voltou para os pacientes de Covid-19. Qual que é a implicação disso para o sistema de saúde? Existe sim uma preocupação agora
de que a gente precisa retomar este cuidado. Nós temos muitos pacientes, muitas pessoas que deixaram de ter este acompanhamento e agora estão retornando para esse acompanhamento, além de, obviamente, em algumas situações, a gente ter efeitos crônicos de pacientes que tiveram a Covid-19. Então, nós temos uma preocupação com relação a esse cuidado agora, e a gente já está vendo no ano de 2021 uma retomada da prestação de serviço em vários aspectos, em várias áreas da saúde, e também uma preocupação de como que a gente equilibra isso no longo prazo. Quais são as repercussões que este fato da gente ter se voltado para o tratamento da Covid-19, que era extremamente necessário, mas que agora a gente precisa equilibrar isso para a gente manter ao longo do tempo a saúde das pessoas. Você, como especialista, eu quero agora a sua análise sobre a real contribuição do setor privado de saúde para a saúde pública no país, porque a gente tem várias críticas, inclusive registradas pela ANS, de que enquanto o poder público fazia um esforço enorme para aumentar o número de leitos, os planos de saúde, por exemplo, se negavam, nesse momento de colapso, a disponibilizar os seus leitos. Você que olha assim a big picture, né? Olha o cenário macro, como é que você avalia a contribuição do setor privado para o setor público nesse período de pandemia? Rosana, eu acho que primeiro houve um aprendizado e houve um período em que todo mundo se mobilizou para que houvesse esse atendimento. É fato que existem desequilíbrios, mas ao longo do tempo eu vejo sim uma movimentação do setor privado no sentido de conseguir oferecer atendimento à população. É claro que todo mundo também no início, houve um período em que houve esse entendimento de toda a situação que foi muito complexa. Mas sim, a gente vê o setor privado contribuindo de forma bastante adequada para atender a população. A gente, por exemplo, no Fleury, a gente rapidamente se mobilizou para desenvolver novos testes que eram tão necessários naquele momento inicial de pandemia, e isso se perpetuou ao longo de todo o ano de 2020 e ainda esse ano. Também o atendimento à população com todos os protocolos de saúde, de segurança que são necessários. Sem dúvida nenhuma, Rosana, eu acho que foi um momento muito crítico em que é muito difícil a gente apontar o que foi adequado ou inadequado. O fato é, todo o setor aprendeu, todos estão contribuindo, nós estamos num outro patamar agora e a gente espera que com o avanço da vacinação a gente também retome todo esse atendimento para as outras questões de saúde que são importantes. Você mencionou agora há pouco que há uma margem muito grande de crescimento do setor privado nessa área de saúde, né, Jeane? Porque me parece que só 47 milhões de brasileiros têm um plano de saúde. Então, tem uma margem muito grande para vocês crescerem aí. A pandemia, por exemplo, trouxe a necessidade dos planos de saúde, do sistema de saúde privado em geral, em dar maior acesso à população de baixa renda. E aí eu me refiro, por exemplo, à questão da telemedicina e de aplicativos que possibilitaram um acesso mais rápido e mais barato para essa população que não tem condições de pagar por um plano, que normalmente é bem caro. Rosana, esse é um aspecto fundamental que todo mundo que está no setor de saúde olha. Como que a gente pode aumentar o acesso à saúde? Um primeiro ponto é sim a tecnologia como a telemedicina, que foi regulamentada à época da Covid e que já vinha sendo discutida há vários anos no Brasil, ela trouxe uma série de benefícios. Primeiro, naquele momento de grande preocupação de distanciamento físico, esta foi uma ferramenta utilizada pelos médicos para continuar o atendimento aos seus pacientes. Segundo, com a telemedicina, você consegue resolver as questões mais simples de forma rápida, sem precisar de deslocamento, inclusive evitando que os pacientes precisem, por exemplo, ir a um serviço de pronto atendimento quando não é necessário, ao mesmo tempo que, quando necessário, você consegue fazer essa orientação. Para você ter ideia, dentro do Grupo Fleury,
Nós começamos o serviço de telemedicina o ano passado, após a regulamentação, seguindo todas as normas de proteção dos dados, as normas de segurança da informação, e de lá para cá a gente já fez mais de 400 mil teleconsultas. E com alto grau de resolutividade, ou seja, a gente realmente consegue resolver o problema do paciente sem ele precisar se deslocar ou ter um atendimento físico. Não só essa iniciativa, Rosana, mas várias outras iniciativas no setor de saúde, elas vêm exatamente atender essa necessidade. Como nós podemos levar qualidade com eficiência e aumentar o acesso à saúde às pessoas. Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que todos do setor de saúde precisam se preocupar. Eu tenho um amigo que, na época da pandemia, teve um agravamento de questões psiquiátricas e ele conseguiu, por meio de um aplicativo, ter consultas com o psiquiatra. Ele está evoluindo bastante e está bem surpreso com o resultado. Ele não esperava que, por meio desse aplicativo, ele pudesse encontrar ali acolhimento, né, solução para o problema dele. Foi algo disruptivo e revolucionário, hein, Jane? Sem dúvida, Rosana, esse período de pandemia trouxe muita inovação para todos os setores. Na área de saúde houve muita inovação e isso foi fundamental por dois aspectos principais. Primeiro, porque a gente precisou se reinventar para continuar atendendo os pacientes que nos procuravam. Por exemplo, não só com telemedicina, lançando serviços de drive-thru. Um segundo aspecto, Rosana, é uma mudança no comportamento das pessoas. Você trouxe aqui um ponto fundamental. Também as doenças mentais, elas aumentaram muito. A ansiedade, a sobrecarga, o estresse, a depressão, que são condições que todos nós precisamos ficar atentos e dar o suporte necessário às pessoas. Assim como as doenças físicas, as doenças mentais, elas são muito importantes que todo mundo dê toda essa atenção. Então, o aspecto de inovação, de pensar diferente, e principalmente porque houve uma mudança no comportamento das pessoas, e a gente precisa, com a tecnologia, com a inovação, acompanhar esses movimentos para continuar muito próximo, atendendo as pessoas com qualidade e realmente com esse olhar muito grande do que elas precisam. Não se faz inovação se não for num ambiente plural. Como é que está a questão da diversidade, da inclusão aí no Fleury? Você fala por si, né, Jeane? Você está à frente desse grupo de quase 100 anos, está na alta liderança. Isso é comum no setor de saúde privada ou não? Vocês são ainda uma exceção na questão de equidade de gênero. Rosana, o primeiro aspecto que o Fleury é uma empresa de quase 100 anos, 95 anos, mas que há muito tempo se preocupa com as questões de sustentabilidade, com as questões de impacto social, com as questões ambientais, com as questões de governança, e esse aspecto de equidade, de diversidade de uma maneira geral, é um aspecto muito relevante dentro do Fleury. Por exemplo, quando a gente olha a nossa população, nós temos 80% de mulheres trabalhando conosco. Mesmo nos altos níveis, nós temos um nível elevado, um percentual elevado de mulheres na liderança. Considerando toda a liderança, nós temos 67% de mulheres na liderança. Nós temos 20% de mulheres no nosso conselho de administração. Inclusive, já recebemos aí todo esse reconhecimento do Women on Board, exatamente por ter um percentual mais de 2 mulheres no nosso conselho de administração. E para mim é um orgulho ser a CEO de uma empresa que tem um foco muito grande no cuidado com as pessoas, no cuidado à saúde. Então, sem dúvida nenhuma, Rosana, é um privilégio trabalhar numa empresa que olha para todos esses aspectos ESG. Essa nossa história, ela é muito consistente e agora a gente tem acelerado uma série de ações com relação ao aspecto ESG, Rosana. Muito bem, adorei os números, eles contrastam com o que a gente vê no mercado. 80% de mulheres na empresa.
e 20% no conselho de administração, quando na maioria das companhias esse percentual é de no máximo 8%, vocês estão de parabéns. Com a questão LGBTQI+, que tipo de programa de fomento à inserção dessas pessoas aí no Grupo Fleury? Rosana, como a gente falou, diversidade ela precisa ser colocada de um aspecto bastante amplo. Diversidade de não só a questão de equidade de gênero, mas diversidade geográfica, diversidade em todos os aspectos. A gente tem trabalhado, por exemplo, com a questão de cada vez mais promover essa cultura de diversidade em todos os ambientes. Nós temos, por exemplo, uma semana de diversidade, onde a gente discute esses e vários outros temas para que a gente realmente fomente uma cultura de diversidade, e isso traz uma série de outros aspectos que são consequências dessa diversidade. A própria inovação, como a gente falou, e um engajamento muito grande das pessoas com relação ao propósito da empresa. Então, são vários aspectos que são abordados quando você fala de diversidade. E vocês têm muitas mulheres também, porque as mulheres cuidam melhor que os homens, não, Jeane? Que entre nós, Rosana, as mulheres têm um olhar especial para o não é? cuidado. E quando a gente olha a saúde, nós vemos sim um percentual maior de mulheres atuando. Mas eu diria que o cuidado com saúde, ele tem que ser universal. E cada vez mais a gente vê a importância disso daqui para frente. Então, espero que todos, né, conectados, homens, mulheres, a gente cuide da saúde. Muito bem, Jeane, eu queria falar a respeito de uma meta que vocês têm, que também não é muito comum, sobretudo nessa área do setor privado de saúde, que é o fato de vocês atrelarem a sustentabilidade à remuneração variável dos principais executivos. Por que que vocês decidiram tomar essa medida e por que que ela é tão importante? Rosana, como eu falei, há vários anos nós nos preocupamos com as questões de sustentabilidade e a gente tem um olhar bastante amplo para todos os nossos stakeholders, não só o paciente, mas o médico, o colaborador, o acionista, a comunidade, com uma série de ações. Agora, sem dúvida nenhuma, é muito importante o engajamento da alta liderança com relação às questões ESG. O que nós temos é, hoje, a gente atrela a remuneração dos executivos às nossas metas ESG. Nós também temos o orgulho de ter formado um comitê do Conselho de Administração para discutir os aspectos ESG. Esse comitê ele é coordenado pelo presidente do Conselho de Administração, com várias pessoas que participam desse comitê e que acompanham de perto. Outro aspecto interessante, Rosana, é que hoje nós já temos metas ESG para toda a empresa. Esta visibilidade, este acompanhamento e esse comprometimento com esses aspectos, eles são fundamentais para que a gente realmente faça mudança e cada vez mais consiga levar não só para a comunidade, para os nossos colaboradores, para os médicos, esses aspectos que são muito relevantes de sustentabilidade. Tem um detalhe aí que eu quero que você aprofunde, que eu acho que ele é muito interessante e que talvez defina a excelência de um programa de governança, que é quando você tem um comitê ESG, que é composto pelo presidente do conselho de administração e por membros independentes, membros que têm um olhar de fora, um olhar distanciado, portanto, um olhar mais genuíno, mais puro, né? Eu não saberia nem exatamente como adjetivar, mas que consegue dar uma visão real, não contaminada pelos processos da empresa. É um comitê, então, esses membros independentes que estariam ali para assessorar o conselho com essas pautas pertinentes à sustentabilidade. Me parece que é um diferencial muito importante, passa despercebido nas conversas, mas tem um viés relevante, não, Jeane? Sim, Rosana, você tem razão. No nosso próprio conselho de administração, nós temos os conselheiros independentes, que têm muita experiência, e também no nosso comitê ESG, além do presidente do conselho de administração, nós temos essas pessoas que são
membros independentes e que trazem esse olhar tanto de crítica como também de experiência, Rosana. Eu acho que esse é um aspecto interessante. As pessoas de fora trazem experiências de outros setores, de outros ambientes. Isso faz com que haja uma contribuição muito forte, um olhar crítico, mas, sem dúvida nenhuma, isso faz com que a gente avance cada vez mais com relação aos temas ESG que são tão importantes para a nossa empresa. Com relação à sua agenda de descarbonização, muito se fala da eletrificação dos processos. Vocês estão investindo muito em veículos elétricos. Conta pra gente aí o salto que vocês deram com relação à adesão a esses veículos. Interessante, né, Rosana? Na verdade, quando a gente olha todo o conjunto de atuação do Grupo Fleury, o nosso impacto ambiental ele não é muito grande. Comparado a outros setores, o setor de saúde, que é um setor de serviços, ele tem um impacto menor ambiental. Mas nós nos preocupamos com relação a como a gente pode, ao longo do tempo, reduzir esse impacto. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, sim, com relação ao uso de energia, hoje nós já estamos trabalhando com a questão de você ter uma energia mais limpa e a gente espera que no segundo semestre a gente tenha 117 unidades de atendimento aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro que já use a energia vindo da energia solar, que é um aspecto importante. Um outro aspecto é com relação à redução de emissão de gases de efeito estufa. Desde o ano passado, nós começamos com iniciativas de carros elétricos para transportar as nossas amostras, também para entregar os exames que nós fazemos. Então, isso já nos leva a uma redução da emissão de gases de efeito estufa. E um outro aspecto que a gente também se preocupa no nosso setor, Rosana, é com relação à redução de resíduos. Então, a gente também acompanha a questão de tubos, a questão de filmes, por exemplo, de radiografia. Então, são várias ações com relação ao aspecto ambiental, que isso é muito importante dentro do nosso negócio, essa nossa preocupação com relação às questões ESG. Sobre gerenciamento de resíduos, você me deu gancho para te perguntar a respeito da destinação correta desses equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e aventais, que estão sendo gerados agora na pandemia e representam um dano ambiental gravíssimo. Muitos já estão parando aí nos cursos d'água, nos oceanos, aumentando ainda mais a poluição. Tem um exemplo interessante em São Paulo de uma empresa que conseguiu fazer, de um hospital que conseguiu fazer aventais que podem ser reaproveitados. Máscara e luva não dá. Como é que vocês gerenciam todo esse material advindo da pandemia? Rosana, sem dúvida nenhuma, desde o começo da pandemia, como a gente falou, a gente se preocupou com relação aos protocolos de segurança e os EPIs, os equipamentos de proteção individuais, eles são essenciais para a gente manter o atendimento com toda a segurança possível para os nossos colaboradores, médicos e clientes. Todo esse material, existe uma avaliação criteriosa sobre o material que tem o menor impacto ambiental possível, ao mesmo tempo que todo um tratamento com relação a esses materiais. Então, o nosso time ele trabalha muito com relação à questão de destinação dos materiais de proteção individual, mas também com relação a todos os resíduos, né? Aqui a gente fala de EPI, que é um ponto super importante que você trouxe. Então, temos times trabalhando com relação a isso, ao descarte adequado, mas também a gente tem todas outras questões, por exemplo, Rosana, do descarte de material biológico. Imagine que, desde o início da pandemia, a gente já fez 2,8 milhões de testes de Covid. Então, este é apenas um exemplo de toda a preocupação que nós temos no ciclo completo, desde a segurança, a coleta, o processamento, o descarte deste material. Então, é um olhar holístico para toda a questão de resíduos. Você acha que o usuário do setor privado de saúde consegue perceber
as vantagens de um grupo como o seu aderir ao sistema ESG? Ou essa percepção, essa consciência ainda precisa ser ampliada por parte de quem está do lado de cá do balcão? Rosana, felizmente eu vejo cada vez mais a sociedade como um todo se preocupando com as questões ESG. As novas gerações, todas já estão muito conectadas. Então, eu vejo isso com excelentes olhos, porque não só existe uma oportunidade para a gente realmente propagar toda essa preocupação, essa conscientização com relação a esses aspectos, como vai haver uma cobrança da sociedade com relação às empresas que efetivamente têm as boas práticas ESG. Eu vejo, sem dúvida nenhuma, um futuro, um avanço, porque todas as empresas estão com uma série de ações e nós temos um caminho como sociedade para percorrer. Nós não sabemos todas as respostas ou não temos ainda todas as boas práticas, mas a partir do momento que todo mundo se preocupa com isso, sem dúvida nenhuma a gente está numa trajetória correta. Como eu falei, nós já somos uma empresa que nos preocupamos com relação a esses aspectos, a questão de acesso à saúde, a questão de como cada vez mais a gente incorpora isso no nosso modelo de negócio. Isso sim, Rosana, isso é percebido pela sociedade, isso é cobrado pela sociedade e que bom que isso está acontecendo, porque este é um caminho sem volta, é algo que a gente precisa construir cada vez mais. Pelo menos o mercado financeiro já percebeu a excelência do trabalho de vocês. Não é à toa que o Fleury, em 2020, passou a integrar o índice Dow Jones de sustentabilidade da Bolsa de Valores de Nova York na carteira de mercados emergentes. O índice é o principal índice global de sustentabilidade, que é aquele composto por empresas que se destacam mundialmente exatamente porque adotam as melhores práticas ESG. Então, vocês estão de parabéns. Só que isso não acontece da noite para o dia, né, Jeane? É uma jornada. Precisa, de fato, começar ali degrau por degrau até chegar nesse nível de excelência. Rosana, para a gente é um motivo de grande orgulho ter este reconhecimento, assim como outros reconhecimentos que nós temos, mas principalmente ter o reconhecimento do nosso cliente, de que aquilo que a gente faz com muita seriedade, com um olhar de cuidado e que os clientes confiam. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai continuar nessa trajetória. Como eu falei, nem todos têm todas as respostas, mas é muito importante que a gente busque cada vez mais melhorar. E é isso que nos move a cada dia. Estar na área de saúde é maravilhoso, principalmente no momento em que a gente tem tanto a fazer pela saúde das pessoas e principalmente no momento em que todo mundo percebe a importância do cuidado, de você manter a sua saúde para ter uma boa qualidade de vida. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial para você, para todo o seu time, para todo mundo da área de saúde, seja do setor privado, seja do setor público, porque a gente tem notado que é um verdadeiro sacerdócio. É um exército, sobretudo nesse momento tão difícil da pandemia do coronavírus. A gente aqui está muito grato pelo trabalho de vocês. Um beijo, Jeane, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Rosana. Um beijo. Eu conversei com Jeane Tsutsui, presidente do Grupo Fleury. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN, ou ainda no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Érica Paixão, a outra linda nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti e na edição a Natasha Mazara. Para você, um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.